Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula é de número 37, Objetos de Conhecimento, Misturas Homogêneas e Heterogêneas, detalhamento do objeto, fenômenos químico e físico. Então, vamos começar? Olá, hoje vamos falar sobre alguns fenômenos interessantes quando a gente estuda aí elementos, substâncias e misturas, né? E para exemplificar bem nesse primeiro momento aí, nós temos um fenômeno sendo retratado na imagem, que é uma pastilha efervescente. Quando ela é colocada no copo de água, há uma reação aí e um fenômeno pode ser observado. A gente vai entender a classificação desses fenômenos ao longo da nossa aula, mas é quase impossível a gente não usar a nossa memória e os órgãos sensoriais para a gente lembrar do barulho que faz, né, da pastilha caindo no copo com água e aquele barulho das bolinhas se formando, né? Parece uma musiquinha, já está cravada na nossa memória aí. Então, vamos começar aí basicamente falando sobre aqueles conceitos para a gente começar a entender e depois vai exemplificando. Convido vocês no grandioso palco da natureza e na tela da ação humana a conhecer comigo misturas homogêneas e heterogêneas se entrelaçando em uma sinfonia de transformações. Mas por trás dessa peça teatral fascinante residem dois protagonistas distintos. Eis aí o nosso assunto de hoje, os fenômenos químicos e fenômenos físicos. Compreender suas diferenças e nuances é fundamental para desvendar os segredos da matéria e apreciar a beleza da ciência em cada evento que nos cerca. Então, vocês perceberam aí a paixão da professora falar sobre esses fenômenos. E é nesse convite que eu te faço, pequeno cientista, né, a entender um pouquinho desses fenômenos e você vai compreender aí porque existem muitos exemplos na natureza. Vamos começar aí pelo fenômeno físico. Fenômenos físicos, vamos fazer aquela analogia que a professora sempre gosta de fazer para ajudar vocês no entendimento de um conceito. Imagine uma música, né? Imagine uma música que você gosta muito, cuja letra sempre vem na sua mente. E imagine um outro músico fazendo o uso dessa música, ou seja, cantando ela, mas colocando num ritmo diferente. Já conseguiu entender aí? Às vezes você tem a mesma música, a mesma letra, mas cantores colocam um ritmozinho bem diferente sem perder a essência da música. Então, com esse exemplo aí, a gente vai começar a fazer a analogia, tá? O fenômeno físico, ele é isso. Vai ocorrer uma transformação, mas sem perder a essência daquela matéria a ser observada. Assim são os fenômenos físicos, né? Transformações da matéria que não alteram a sua composição química. A gente vai, ao longo do tempo, ao longo da nossa aula, detalhando melhor esse conceito. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo para ajudar nesse entendimento. Por exemplo, dissolver sal na água, né, é o básico da nossa observação aí da nossa cozinha, do nosso pequeno laboratório, e que a gente já faz isso no dia a dia. O que está acontecendo aí? Os cristais de sal se desintegram em íons, né? Eles vão se separar apenas em íons sódio e íons cloro, sendo representado aí o sódio Na+, e o cloro Cl-, que se distribui uniformemente entre as moléculas de água. Por que ele é físico, esse fenômeno? Porque não há a presença de novas substâncias, né? Não vão ser formadas novas substâncias. O sal ele ainda estará lá na água, mas o fato dele se dissociar, né, vai nos tornar invisíveis ao olho nu. É o que acontece quando você coloca uma pitadinha de sal e de repente ele desaparece. Ele não some, viu, ao olho nu, ele só está se dissolvendo em partículas tão pequenas que a gente não consegue mais ver. Mas ele continua lá dissolvido na água.
ele não perdeu a natureza química dele, da composição, ele não se transformou em outra coisa. Tá? Isso aí é a diferença básica para você entender o fenômeno físico e comparar com outro fenômeno que nós veremos aí. E temos aí uma outra característica, a reversibilidade. Ainda utilizando o exemplo do sal, a água pode ser evaporada, recuperando o sal puro. É o que acontece no processo, por exemplo, de dessalinização de água, ou a extração do sal de água marinha, onde há essa separação. E nem precisa aumentar tanto a temperatura para que aconteça esse processo. Ou seja, sem calor significativo. O processo gera um calor ou um frio quase perceptível. Mudanças nas propriedades. Outra característica daí do fenômeno físico, a cor da água às vezes pode mudar, a condutividade aumenta, mas a natureza química do sal, que está presente lá dissociado na água, não se altera, tá bom? Características, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse fenômeno físico. Sem formação de novas substâncias. Então é importante vocês entenderem que o fenômeno físico não vai haver transformação daquela essência, né, da matéria que a gente está observando. A composição química da matéria permanece inalterada, mesmo que sua forma, estado físico ou aparência se modifiquem. Né? No caso do sal, ele, ao olho nu, vai ficar invisível, dissolvido na água. Vamos aí para uma outra situação, são exemplos do dia a dia, né? Mudanças de estado físico vão acontecer em algumas substâncias, como fusão, né, o processo de fusão, onde ocorre a mudança do estado sólido para o líquido, solidificação, que é o inverso, a mudança do estado líquido para o sólido, a vaporização, né, a vaporização é do líquido para o gasoso, a condensação, que é o processo inverso, dissolução, que foi o que aconteceu com sal, diluição, quando você tem mais solvente que soluto, ou seja, mais água do que aquilo que vai ser misturado com ela, deformação plástica, isso mesmo, quando você lembra de plasticidade, você lembra de plástico. Imagine uma matéria que ela tem a capacidade de se expandir e voltar, né? Ocorre essa deformação leve e também um processo de magnetização. São processos que a gente pode observar aí nos fenômenos físicos sem alterar a matéria. Olha só que bacana, né? Vamos ver alguns tipos para a gente exemplificar melhor, para a gente entender melhor o que são esses fenômenos físicos. A começar aí pelas mudanças de estado físico, como eu havia falado anteriormente, né? A água, por exemplo, se transforma em gelo, já é solidificação. O gelo, quando se transforma em água, é fusão. A água se transforma em vapor, vai ser a evaporação. E o vapor se transformando em água é o processo de condensação. Mas temos também outros tipos de fenômenos, como as misturas. Né? Preparar um suco de laranja, por exemplo, misturando o suco concentrado com a água. Às vezes você não quer um suco forte, né? Você vai diluir, né? Que é um outro fenômeno físico, ou seja, vai pegar aquele suco bem forte e vai colocar água. Ou seja, você vai ter aí um processo de diluição, né? Que é um fenômeno físico. Mas também não para por aí. Vamos entender um pouquinho mais esse fenômeno, exemplificando mais. Nós temos a mudança de tamanho e forma. É o que acontece, por exemplo, quando a gente amassa um pedaço de argila, corta um pedaço de papel em pedacinhos menores. Quando você observa esse processo, enquanto você faz isso, a matéria ela não está sendo transformada, ela só está diminuindo, só está aumentando a superfície de contato, transformando ela em partes menores. É o que acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo, usualmente quando a gente amassa uma banana, né, para comer aquele lanchinho. Não continua sendo banana? Embora ela esteja amassada, as propriedades dela continuam em perfeito estado. Ou seja, houve apenas um fenômeno químico, físico, onde você pegou a banana e transformou ela em partículas menores, mas a sua essência não mudou.
Aí vamos para um outro exemplo de fenômeno físico, mudanças de temperatura. Aquecer a água no fogão, resfriar um refrigerante na geladeira, vai fazer com que você apenas mude a temperatura daquela substância, daquela matéria, mas não vai mexer na composição química dela. Então, esses são os fenômenos físicos. Agora, guarde esses conceitos, esses exemplos, porque nós vamos fazer uma comparação com os fenômenos químicos. O que é o fenômeno químico? Vamos lá para aquela analogia, né? Como novas melodias é o que eu trago para vocês. Imagina agora uma música e com a letra da sua preferência e de repente você, o artista, né, pega alguns fragmentos daquela música, a letra, a melodia, mas transforma em outro produto, né, o que faz lembrar ela, mudando bastante a sua essência. Então é essa forma que eu trago de analogia para dizer para vocês que os fenômenos químicos é quando ocorre uma mudança na composição química daquela matéria, tá bom? Assim são chamados os fenômenos químicos. Para o nosso entendimento e fixar bem esse conceito, transformações da matéria que resultam na formação de novas substâncias como propriedades químicas distintas das originais. Professora, ainda não entendi esse conceito. Calma, a gente vai começar com aqueles exemplos de rotina, do cotidiano, né, das nossas tarefinhas, para vocês entenderem que esse fenômeno ele é mais comum do que você imagina. Vamos assistir um VT exemplificando um desses fenômenos. Olá, professores e alunos! Eu sou o professor Paulo Torres e hoje eu vou estar falando sobre a queima do fósforo. Então vamos ver como é que ocorre esse experimento. Então, como você pode ver aqui no experimento, nós temos o fósforo sendo queimado de forma bem lenta. Então note que ele sozinho ele não pega fogo, ele precisa de uma fricção. Essa fricção, esse movimento que a gente está ali fazendo em alguma superfície que é rígida, vai dar a energia de ativação necessária para ele pegar fogo. E note que a única parte que pega fogo é a parte ali superficial, o resto da madeira ele vai pegando ao longo do tempo. Então ali é a ignição que acontece. Então professor, quer dizer que se eu tirar todas as partes de cima eu consigo fazer uma reação em cadeia, em linha? Exatamente, você pode fazer isso. E é importante saber que toda queima vai produzir alguma coisa. No caso, você consegue sentir um cheiro e esse cheiro é do enxofre. Quando o fósforo pega fogo, você tem esse cheiro que é característico de um fósforo. Queimar em qualquer lugar você vai saber que é um fósforo. Então é importante entender que o fósforo só vai pegar fogo se você tiver essa fricção, esse movimento em alguma superfície rígida. Eu espero que tenha entendido como é que um fósforo funciona e até a próxima. Obrigada, professor Paulo, pela sua excelente explicação sobre esse fenômeno, né? Para vocês entenderem melhor, basta vocês observarem em casa quando ocorre, é claro, sob supervisão ou quando um adulto faz isso, né? A queima do palito de fósforo. A cabeça do palito, ela possui na sua composição o elemento enxofre, que vai ser liberado através de um processo de gás, né? Liberação em forma de gás. Mas o corpo do palito também vai se transformar em outra coisa. Imagine que o resíduo daquilo que um dia já foi fósforo, não é mais fósforo, não vai mais voltar a ser. Porque houve uma transformação daquela matéria, do início da queima até o processo final. Então, isso é o fenômeno químico, né? Ocorreu uma transformação total da matéria. Vamos aí começar a exemplificar mais para intensificar esse conceito. Começando aí pelas características, a formação de novas substâncias. Isso mesmo, a composição química da matéria se altera, criando novas substâncias com propriedades únicas. Nós tivemos aí a queima do fósforo, ela é chamada de combustão, né? Nós também podemos ter outros processos de transformação, como fermentação, corrosão, digestão, fotossíntese e reações de ácido e base. Tudo isso pode ser encontrado na natureza e até dentro do organismo de seres vivos.
né, para a gente exemplificar melhor. Vamos entender um pouquinho mais desses conceitos, aprendendo sobre os tipos de fenômenos químicos. O primeiro fenômeno é a combustão, como foi exemplificado aí no nosso VT, né, e também aí na imagem, a queima do fósforo, queimar um papel, acender uma vela, ou seja, o processo de combustão sempre vai ter a questão da ignição, né, que é aquele processo inicial para que ocorra a queima, e depois nós vamos ter aí a presença de terminologias químicas, combustível, comburente, para que ocorra o processo da queima completa. Nós temos também aí o processo de fermentação, aquilo que ocorre durante a produção do pão, do iogurte, do vinho, por exemplo, né? São processos de fermentação, ou seja, transformações químicas. Nós temos também a oxidação. Por exemplo, quando você se depara com uma barra de ferro que tem uma camada superficial que nós chamamos de ferrugem, esse processo de enferrujamento é a oxidação do ferro, ou seja, a reação dele com o oxigênio transformando ele em outra coisa, né? Escurecimento de uma maçã, por exemplo, é um outro processo de oxidação. Basta cortar a maçã, algumas frutas isso acontece, e aí com o passar do tempo elas vão escurecendo. Esse processo também, que é chamado de oxidação, é a reação daquele componente que está presente na fruta com o oxigênio presente no ar. Na digestão dos alimentos, nós também temos as transformações químicas, né? Esses fenômenos químicos importantíssimos para que a gente possa transformar alimentos em moléculas bem pequenininhas para que elas possam ser absorvidas, né, durante o processo de digestão e assim chegar até cada célula do nosso corpo. E aí, entenderam ainda ou não entenderam a diferença entre fenômeno físico e químico? Se ainda não entenderam, agora a gente vai fazer o processo de comparação. Distinguindo as misturas, isso mesmo, nosso terceiro momento é este. Diferenciar os fenômenos físicos e químicos é crucial para compreendermos o mundo ao nosso redor, através da observação de características como formação de novas substâncias, liberação ou absorção de energia e alteração de propriedades químicas. Podemos identificar cada tipo de sinfonia que está em curso. A continuar, nós temos aí a formação de novas substâncias, quando o processo é químico, né? O processo de fenômeno é químico, novas substâncias com propriedades totalmente diferentes, né? Quando forem formadas, trata-se desse fenômeno químico. Isso aí é um entendimento importantíssimo para você saber diferenciar o fenômeno físico do químico. Mas também há uma outra característica, que é a liberação ou a absorção de energia. Nos fenômenos químicos, né, geralmente envolvem a liberação ou a absorção de energia na forma de luz, calor ou som. Se você se deparar com reações desse tipo, né, onde tem uma liberação muito grande ou absorção muito grande de luz, calor e som, você está diante de uma reação de um fenômeno químico. Mas também não para por aí para a gente fazer a nossa comparação. Temos a alteração de propriedades químicas, né, aquela transformação total da matéria. Se as propriedades químicas da matéria, como solubilidade, reatividade, ponto de fusão, forem alteradas, provavelmente estamos também diante de um fenômeno químico. Agora é interessante a gente entender como acontecem os exemplos aí do nosso dia a dia. As misturas em constante harmonia, isso mesmo. Quando você começa a observar tudo ao seu redor, você percebe que está diante de muitos exemplos de misturas, todas acontecendo de forma harmônica, fenômenos físicos e químicos, embora distintos, muitas vezes se entrelaçam em uma harmonia complexa, por exemplo, a dissolução do sal na água, que é um fenômeno físico, que pode iniciar uma reação química em íons, né, demonstrando a interconexão entre os processos da natureza. Ou seja, ao dissolver a água no sal, no preparo de uma comida, por exemplo, né, esses íons eles já vão ser agregados com outros elementos na hora que você está preparando um alimento. Já parou para pensar nisso? Então, a gente vê que existe
no processo das atividades do dia a dia, essa interação entre fenômeno químico e fenômeno físico acontecendo quase que ao mesmo tempo, né? Então, eu convido a vocês a entender um pouquinho desse processo na natureza, né? No palco grandioso da natureza e na tela da ação humana, os dramas das misturas homogêneas e heterogêneas se desenrolam em infinitas cenas. Sim, cada ato revela a maestria da química e da física, tecendo eventos fascinantes, desde os mais singelos até os mais grandiosos. Então, prepare-se aí para conhecer alguns exemplos dessa peça teatral espetacular. Vamos conhecer. A começar aí a natureza em ação, ou seja, quando não há, trago alguns exemplos para vocês, quando não há o processo da interferência humana e quando está tudo em equilíbrio. Vamos entender aí. Névoa matinal é uma cortina homogênea. Ao nascer do sol, a névoa se apresenta como uma partícula homogênea, composta por minúsculas gotas de água dispersas no ar. Essa mistura perfeita nos presenteia com um espetáculo visível e demonstra a onipresença das misturas na natureza, no universo ideal, sem interferência humana, ou seja, sem poluição, tá bom? Vamos aí para o nosso próximo exemplo. Deltas de rios, né, uma orquestra sedimentar. Ao longo de milênios, rios depositam sedimentos em suas fosses, formando deltas em constante mudança. Essa mistura heterogênea de argila, de areia e outros materiais revela o poder da natureza em esculpir a paisagem terrestre. Mas não para por aí os nossos exemplos de fenômenos. Nuvens, isso mesmo, quando você olha para o céu, são verdadeiras sinfonias em transformação. Gigantes, flutuantes no céu. As nuvens são compostas por gotículas de água e cristais de gelo, formando misturas homogêneas que se transformam em nuvem, neve ou tempestades. Essa sinfonia em constante mudança demonstra a beleza e o poder das misturas na meteorologia, que, por acaso, uma observação, é a ciência que vai estudar aí o clima e a mudança de tempo. Mas não para por aí os nossos exemplos. Nós temos o sangue, isso mesmo, aquele que corre no nosso corpo, transportando aí substâncias e elementos importantes, uma verdadeira orquestra vital para o corpo humano. Em nosso corpo pulsa uma mistura heterogênea, isso mesmo, vital. O nome dela é sangue, composta por plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, que se unem em diferentes fases, cada uma com suas funções essenciais para a vida. Essa orquestra interna nos lembra a importância da diversidade para a saúde, né? Lembrando aí que o nosso corpo é tão complexo quanto qualquer outro ser vivo, né? Composto por milhares de células, cada uma formando tecidos que compõem órgãos que possuem funções específicas. Olha só que universo é o nosso corpo humano. Mas não para aí o exemplo. Nós temos a formação das rochas, que é uma sinfonia em transformação, acontece o tempo todo pela ação da natureza, intemperança, mudança do tempo, dependendo do clima onde estão essas rochas, né, ocorrem transformações diferentes em diferentes pontos do nosso globo. Ao longo de milhões de anos, minerais se dissolvem e se precipitam, né, formando novas rochas em um processo de mistura homogênea. Essa sinfonia de transformações vai esculpir a superfície terrestre, demonstrando o poder das misturas na construção do nosso planeta. Então, tudo que a gente viu de exemplo aqui é naquele universo ideal sem a interferência humana. Agora, o que acontece dentro do mundo dos fenômenos físico e químico quando o ser humano entra em ação? É o que nós vamos ver agora. Então, a mão humana moldando o mundo. Olha só que interessante, né? Tá vendo aí a interferência humana, por exemplo, na formação de liga de aço, né? Uma verdadeira orquestra metálica. Fruto da engenhosidade humana, a liga de aço é uma mistura heterogênea de ferro com outros metais, como o carbono e o manganês, por exemplo. Essa união poderosa
garante a resistência e durabilidade, moldando ferramentas, máquinas e arranha-céus, né? Os nossos edifícios altos, muito altos. Mas não para por aí a interferência humana nesses fenômenos. Nós temos aí uma coisa muito comum, né? É só você olhar para a parede aí da sua sala que você vai observar a tinta. Isso mesmo, a tinta que está cobrindo a sua parede, né? É uma sinfonia de cores. Em nossas casas e obras de arte, a tinta se destaca como uma mistura homogênea, né, de pigmentos, resina e solventes. Essa união perfeita nos presenteia com cores vibrantes e protege as superfícies, demonstrando a criatividade humana em ação. Mas não para por aí o exemplo, nós temos a filtração da água, separando as sinfonias, né? Ou seja, através de filtros, separamos os componentes de uma mistura heterogênea, como a água e a areia, né? E essa técnica, utilizada no tratamento da água potável, demonstra a importância das misturas na vida humana e na busca por soluções tecnológicas. Ou seja, o ser humano intencionalmente busca novas tecnologias para melhorar a sua qualidade de vida, né? Essa é a intenção, esse seria o universo ideal quando a gente faz uma descoberta de uma nova tecnologia em prol da humanidade, tá bom? Mas vale o alerta aí, sempre pensando na sustentabilidade, ou seja, extraindo aquilo que a natureza pode nos dar, transformando pelo processo tecnológico, mas lembrando que a natureza também é o nosso lar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a questão do uso da tecnologia. Esses exemplos, eles servem apenas como um vislumbre do universo fascinante das misturas homogêneas e heterogêneas. A cada dia, novos fenômenos são descobertos e novas aplicações são criadas, revelando a imensidão desse campo de estudo. Olha só que interessante. Mas chega uma reflexão, né, que eu trago a vocês para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância dos fenômenos físico e químico. Compreender os fenômenos físicos e químicos é como desvendar as partituras da grande sinfonia da matéria. O que são as partituras, né? É justamente aquele caderninho com símbolos que os músicos utilizam para se guiar na hora de fazer o uso do instrumento, né? Tocar o instrumento conforme a partitura vai orientando. Então, imagina que nessa sinfonia da natureza aí, que são os fenômenos físicos e químicos, existem muitas informações para serem desvendadas e é importante a gente ter esta consciência, né, de que precisa fazer o estudo para entender e utilizar melhor esses recursos que vêm da natureza. Através dessa compreensão, podemos apreciar a beleza da ciência em cada evento que nos cerca, desde a mudança de estado da água até a complexa digestão dos alimentos em nossos corpos. Olha só que interessante, né? Mas não para por aí a reflexão que eu trago para a gente no estudo, né, ao longo do estudo dos fenômenos físicos e químicos. Essa jornada, gente, de aprendizado vai nos conectar com o universo fascinante da química, que é o que a gente está introduzindo aí para vocês do outro lado da telinha, e da física também. Quando a gente estuda essas propriedades das substâncias, dos elementos, da matéria, revelando os segredos da natureza e impulsionando o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso mesmo, você, futuro cientista, quando está recebendo essas informações aí, você está abrindo portas para descobrir esses fenômenos químicos e físicos. Olha só que coisa interessante. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.